Viajando com o Biquíni. Olá, boa noite. Que prazer, gente, estar aqui novamente ao vivo apresentando o programa para vocês. Eu acabo de chegar de uma viagem, tenho imagens lindas, inéditas para mostrar para vocês, histórias interessantíssimas sobre esses lugares que eu passei. Como você sabe, eu estou fazendo então uma volta ao mundo, dessa vez partindo da Europa. O barco, o Biquíni, está na Itália nos esperando, que a Itália é o nosso porto base nessa viagem. E ano que vem a gente volta, então, nessa mesma época, né, quando é o inverno aqui no Brasil e o verão europeu, que é a época certa de se navegar no Mediterrâneo. Esse ano, então, eu trouxe para vocês imagens assim, países bem diferentes, bem contrastantes. Por exemplo, a gente vai ver a Tunísia, né, um país super interessante da África do Sul, né, no deserto, a cultura muçulmana. Vamos visitar a Córcega, que é França, mas que também ao mesmo tempo não é França, é uma ilha com uma identidade cultural muito forte, assim como a Sardenha, que também não é a mesma coisa que a Itália, uma Itália bem diferente, assim como a Sicília. Vamos mostrar, lógico, né, mais Itália, porque a Itália é sempre uma surpresa, né, lugares incríveis. Dessa vez a gente vai a Veneza, Siena, Áquila, que sofreu um terremoto, a cidade toda abandonada, impressionante. Depois a gente vai ver, por exemplo, Suíça, né, que está bem ali no meio da Europa, todos os países em volta europeus, mas que não é a Europa, um país super evoluído, rico. Vamos ver muitos lugares interessantes, Amsterdã, mas hoje eu queria começar essa nova série com um lugar muito especial que para mim foi o ponto alto dessa viagem, que foi Malta. Malta é um país interessantíssimo. Ele é um país que está mais próximo da África do que da Europa, na verdade. Ele é encruzilhado, então, entre a Europa, a África e a Ásia. Um país antiquíssimo, né? O apogeu de Malta foi na Idade Média. Então, toda a arquitetura, tudo ainda conserva traços dessa época. Um país muito contrastante, porque ele é todo assim, um cenário super antigo, mas ao mesmo tempo um país moderno, né? Onde a noite é movimentada, um país famoso, badalado, agora cada vez mais turistas indo para Malta. O que eu acho muito interessante em Malta também é que é um país que foi colonizado pela Inglaterra. Os ingleses ficaram lá anos e anos, séculos. Então, eles são bilíngues, eles falam tanto o maltês como o inglês. E tem várias escolas de inglês, né? Mais de 40 escolas, todos, principalmente adolescentes de toda a Europa, que não querem ir para a Inglaterra ou para a Irlanda, que é mais longe ou mais caro, vão todos estudar em Malta. Então, é uma cidade animadíssima. Bom, mas vamos falar, vendo as imagens, tem bastante imagens, solta aí para o Fernando, por favor, as imagens hoje de Malta. E é um país, então, que teve o seu apogeu na época dos cavaleiros de Malta, né? Que eram os famosos cruzados, os templários, que quando eles foram expulsos de Rhodes, eles foram, então, para Malta. E tornaram o lugar famoso, né? Eles eram, violentos, né? Nobres, tem milhares de histórias. É um país instigante, todo de pedra calcária, bege, porosa, né? Essa encruzilhada, então, entre a África e a Ásia. Por isso, ele é o primeiro porto onde descem os africanos, né? Quando eles chegam na Europa, primeiro que eles chegam é em Malta. Então, tem um problema muito sério, né, de imigração. Aí a gente está vendo a cidade de Birku. Eu quis começar mostrando por essa cidade de Birku, porque é uma cidade que justamente foram onde os cavaleiros de Malta, quando eles chegaram aí, eles foram morar em Birku. É uma cidade antiquíssima, né? Que ela foi muito mais habitada na antiguidade do que ela é agora. Ela pertenceu primeiro aos venezianos, depois aos genoveses, depois aos aragoneses, depois a castelhanos. Em 1090 os normandos invadiram. Vocês imaginam um lugar, uma ilha cheia de portos maravilhosos. Nesse lugar, né, tão estratégico no Mediterrâneo, sempre foi atacada. Tem aí esse Forte Santo Ângelo, né, que tornou Malta muito famoso, porque uma vez, gente, na época dos cavaleiros de Malta, os otomanos, os turcos otomanos que estão ali perto, você sabe que eles estavam sempre invadindo a Europa. Então eles invadiram Malta, 38 mil homens, e apenas 9 mil
pessoas em Malta conseguiram vencer esses 30 mil otomanos querendo atacar. Então eles ficaram famosíssimos por isso, como um povo forte. Aí a gente está vendo as cenas do barco, né, do veleiro, onde a gente faz essa viagem a bordo de Felistas Bikini, ali tomando banho. Isso é uma praia de Birku. Vocês vejam como é a praia lá, não tem areia. O país inteiro não tem uma montanha, um rio, é só essa pedra calcária. As pessoas, olha, elas acampam ali na beira. Isso aí é praticamente no centro da cidade. Outra coisa que eu acho muito interessante de Malta, porque é um país, é um arquipélago, é uma ilha, e é uma ilha, gente, o país tamanho de Florianópolis. Ela é um pouco menor no comprimento, porém é um pouco mais larga. Então, afinal, o tamanho de Florianópolis, só que é um país inteiro, então tem dezenas de cidades. E você vai de uma cidade para outra caminhando, né? Aí, por exemplo, Birku, Calcara, essas cidades aí, a gente vai andando 5 minutos, a gente sai de uma cidade, entra em outra. Veleiros, né, do mundo inteiro, a maioria ali mesmo da Europa, né, dos países ali perto, França, Itália, Croácia, Grécia. Na verdade, tem do mundo inteiro, de barco argentino também. Brasileiro não tem muitos barcos, apesar de agora os brasileiros estar velejando mais. Mas eles fazem um tratamento sério aí da água. Porque vocês vejam que no centro da cidade, as pessoas, todo mundo nadam ali tranquilamente. Essa cidade aí de Birku, ela é conhecida também como a cidade vitoriosa, por causa dessas vitórias que eles tiveram nessa batalha aí contra os turcos otomanos. Muitos navios, né, de carreira, navios imensos. O porto de Malta é movimentadíssimo, é um dos mais movimentados portos do Mediterrâneo. Em 1880 eles pertenciam aos ingleses e por isso foram atacados. Depois, na Segunda Guerra Mundial, era uma base inglesa aí. Esse aí é o Felistas Bikini, né, visto de cima da terra. Tem ancoradores maravilhosos aí em Malta, ancoradores tipo esse aí que a gente chega, põe a âncora, não precisa de pagar a marina. É um lugar incrível para velejadores, para todo tipo de turista, que ninguém pode deixar de conhecer esse país. Sem dúvida nenhuma, é o país mais antigo que eu já conheci, mas ao mesmo tempo com uma vida moderna, animada. Durante essas invasões, essas guerras, quando eles eram atacados, o povo aí vivia então nas pedras, né? Se abrigavam nos abrigos. A cidade é toda cheia de fortalezas, todas as cidades. Depois eu vou mostrar para vocês Medina, uma cidade toda dentro da fortaleza, né? São várias cidades, cada uma mais linda que a outra, sempre nessa cor, né? Esse tom assim sépia. Eles usam toda a arquitetura parecida com esses cavaleiros de Malta, né, os cruzados. Você sabe que eles eram de famílias nobres ali da Europa, né, de todos os países ali da Europa, na época que a igreja era forte da Inquisição. Então eles fizeram uma arquitetura assim rebuscada, interessante, né, assim fina, bonita, toda a arquitetura parecida, todas as casas, todos os prédios têm uma varanda de madeira, uma bancada. E La Valletta é a capital. Birku é uma cidade muito importante do país, mas La Valletta é a capital. La Valletta foi a primeira cidade planejada da Europa, né? Foi toda planificada, os edifícios lindos, todos nessa arquitetura medieval. Como eles foram muito atacados durante a Segunda Guerra, ela foi toda restaurada depois disso. Aí do lado de Birku tem a cidade de Calcara, que também foi muito importante durante a guerra. Aí tinha o hospital, né, para os feridos de guerra. O maior canhão da Europa também nessa época era aí. E Malta é um país assim tão medieval, tão antigo, que aí tem um estúdio de cinema, vários filmes de Hollywood foram filmados aí, vários filmes famosos, O Gladiador, Troia, Conde de Monte Cristo. Tem também o filme do Popeye, né? O famoso filme do Popeye, foi todo filmado aí. Tem o set do Popeye, a cidade em La Valletta, que também é interessantíssimo. Malta também era importante por causa do tráfico de escravos, né? Desde a história de Malta, na verdade, gente, tem mais de 7 mil anos. Na verdade, ela é habitada desde a Idade da Pedra, depois da Idade do Cobre, do Bronze, sempre foi habitada. Ela está apenas a 60 milhas da Sicília e 220
e 220 milhas da Líbia, que está ali do lado também. Tem 122 quilômetros quadrados e possui hipogeus, né, catacumbas subterrâneas. Desde 2400 a.C., ela foi dominada por cartagineses, e o nome Malta, na verdade, é um nome fenício, né? A palavra Malat significa porto protegido em fenício. Olha só que loucura, gente, a quantidade de barcos. Eu nunca na minha vida, depois de fazer volta ao mundo, de velejar por tantos países, tantas partes do mundo, nunca realmente vi um lugar com tanta concentração de barcos e yacht-clubes e também muita cultura interessante, né, nesse país, né? Tudo tem história, tudo se confunde ali, a arte com a vida, né? Forte de São Roque, Forte de Santo Ângelo, são interessantíssima a história do país. Tem museu marítimo, tem museu de guerra, tem os museus de tortura da época medieval. E no ano 870 depois de Cristo, os árabes chegaram aí a Malta. Então aí eles trouxeram, né, novas plantações, uma nova linguagem, uma nova arquitetura, mas principalmente o que a gente vê muito influência dos árabes é na língua. A língua de Malta eu acho interessantíssimo porque assim, a gente tem palavras incompreensíveis, são palavras árabes, mas ao mesmo tempo a gente nota muita influência da língua italiana. A Itália está aí perto, né? Os italianos sempre tiveram muito contato. Aí o meu filho, né, o Tai, que é o tripulante nesse barco, né? Esse ano a minha filha Marina, que participou da primeira volta ao mundo, agora ela já tem a vida dela, já está adulta, com 26 anos. Então quem fez essa viagem é eu, o Jorge, meu companheiro, e o Tai, nosso filho, que está com 15 anos, vai fazer 16 anos, e ele principalmente adorou Malta, porque é um lugar excelente para se aprender inglês, porque tem muito cosmopolita, gente do mundo inteiro, e é uma cidade alegre, animada. Depois vocês vão ver as festas dele, é um país super religioso, é sempre tudo acompanhado de foguetório, muitos fogos de artifício, bandas de música, e a cidade é animada. As pessoas, como é muito quente, né, está muito próximo da África, um calor africano, esse ano fez um calor impressionante, então as pessoas estão sempre na rua à noite, né, na beira-mar, agitadas, crianças, os adultos, todos ali fazendo festa. E a noite é movimentadíssima, a noite de La Valetta, St. Julian, né? Tem o Pace-Ville, é um lugar que esse ano está muito badalado na Europa, todo mundo indo para lá, porque a noite é animadíssima, muito interessante, turistas de todas as partes do mundo. E as maiores histórias aí de Malta, sem dúvida nenhuma, as histórias dos cruzados, né? Na verdade, eles voltaram, quando eles saíram de Malta, eles voltaram mais ricos do que eles tinham chegado lá. Então, eles fizeram a cidade crescer, evoluíram, construíram La Valetta, cidade nova. Imagina, de repente, uma ilha dessa chegar, né? Chegou primeiro quase 1.000 pessoas, depois, no final, quase 4.000 pessoas se instalaram na ilha devido a esses cruzados. Outra pessoa que foi viver na ilha influenciado pelos cruzados nessa época foi Caravaggio, né? O maravilhoso Caravaggio, alucinante, né? Que revolucionou a arte com as sombras dele. Tem uma obra, a única obra assinada por Caravaggio está aí no Museu de La Valetta. Essa aí é a praia, é o Lido, né? Lido é praia em italiano. Aí, como eu disse, tem muitas palavras italiano que a gente compreende. E a praia é assim, essa praia porosa, né? Como eu disse, não tem rio na cidade, não tem uma montanha, é toda planificada. E as praias são assim, essa pedra, né, assim bege, né, um calor alucinante. O mar é tranquilo, a água é limpa e o mar é riquíssimo. É um mar assim muito salgado, parece um pouco assim com o Mar Morto, mas na verdade é um mar muito vivo, né? Tem muitos peixes. Ali a gente mergulhava sempre vendo peixes lindíssimos. Isso aí é o waterpolo, que é lógico, né, uma ilha dessa, o esporte principal teria que ser na água. Então o waterpolo é
é o esporte oficial do país, cheio de quadras de waterpolo, todo em volta da ilha. A ilha é todinha habitada, né? Todo lado, meio, não tem um espaço tranquilo. Isso aí é o santuário dos patos. É incrível, porque esses patos aí, vocês podem ver, é uma verdadeira cidade de patos, né? Ali tem, os patos têm refeitório, dormitório, as pessoas deixam dinheiro aí para eles. Aí junto também tem galinha, galo cantando, galinha garnizé, galinha da Angola. É muito interessante essa cidade aí dos patos. E esses patinhos, eles estão sempre, acho que tá bom demais, Fernando, esses patinhos estão sempre ali no meio ali da gente, no ancorador, porque a gente ficou com o barco ancorado ali no meio dessa enseada, e os patinhos sempre passeando ali no meio dos barcos, das pessoas nadando, é incrível. É isso, gente. Vocês continuem ligados aqui no programa, porque eu tenho imagens incríveis para mostrar para vocês. Isso aí hoje foi só o começo, para vocês terem uma noção de como é esse país Malta. Eu vou fazer outros programas sobre Malta e sobre outros lugares muito interessantes. Um beijo, até a próxima quinta-feira. Tchau. Viajando com o Biquíni.